completar o nosso estudo de reflexão e refração, né? Que na aula anterior a gente falou de reflexão e refração em ondas unidimensionais, ondas numa corda. Hoje a gente vai falar a mesma coisa em ondas ondas planas, ondas tipo na superfície da água. Tudo bem? O desenho é complexo, o desenho é difícil, tá? Tanto que eu já deixei desenhado aqui, porque para desenhar com qualidade, explicando, eu demoraria muito. A gente gastaria quase que o período da nossa aula fazendo esse desenho. Então, o que acontece? Imagine que você está lá, pega uma piscina, aí você pega um bastão, né, e vai batendo periodicamente. O que vai acontecer? Você vai formar ondas circulares. Lembra da nossa aula lá de frente de onda e raio de onda. Vamos fazer uso dela aqui hoje. Então o que acontece aqui? Ó? Você forma várias frentes de onda. Lembrando, primeira frente de onda, segunda, terceira, quarta, tudo bem? Você formou várias frentes de onda. Bom, aí aqui essa linha preta é um obstáculo, como se fosse a borda da piscina. O que vai acontecer? A onda vai bater aqui e vai refletir. Essa parte que está aqui embaixo, tá? Ela funciona, a borda da piscina aqui, por exemplo, ela funciona como se fosse um espelho. Então, como é que fica o desenho da onda refletida? Eu poderia apagar isso aqui para você. Ó. O desenho da onda refletida fica só essa parte aqui, ó, que está tracejada de vermelho. E como que você consegue visualizar essa parte tracejada? Lembra da reflexão? Raio incidente, raio refletido e reta normal formam o mesmo ângulo. Então, tudo funciona aqui conforme a gente viu na ótica. Porque lá na ótica, quando a gente estuda ótica geométrica, a gente estuda a luz como onda. Então, o comportamento dessa onda circular é idêntico ao que a gente viu lá na onda luminosa. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho a fonte de luz. Lembra que quando você tinha a fonte de luz, você não rebatia ela no espelho? Fazia o F' para desenhar o raio refletido? A mesma coisa. Eu faço o F e desenho as ondas circulares. Aí eu meço essa distância aqui e rebato ela para dentro do que seria o espelho, né? Que seria a superfície refletora, isso aqui. Ó. Eu desenho um F' e vou replicando o desenho da onda aqui, ó. E aí, essa onda, veja que ela encaixou aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? Aí essa próxima onda aqui, ó, quando ela refletiu, essa primeira frente de onda, quando ela reflete, ó, ela já vai formando isso, ó. 1, 2, 3, 4 e até o 5. Se eu pegar aqui, 1, 2, 3, 4, não, é essa. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, essa ondinha aqui, ó, já é essa primeira refletida. Ela bateu e vai refletindo. Aqui eu fiz mais ondas refletidas, né, do que as incidentes. Mas esse é o esquema. Note que se eu pego um raio de onda qualquer aqui, ó, no ponto de incidência, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, tá? São iguais em relação à reta normal. Tanto que se eu prolongar esse raio de onda refletida, onde é que ele vai bater? Ele vai passar pela fonte, vamos dizer assim, a imagem da fonte de onda aqui, ó, lá dentro do que seria o espelho, né? Essa ideia aqui da parte interna aqui da superfície refletora de onda. Beleza? O desenho é complexo, mas o que você tem que observar aqui? Tudo que a gente já observou nas ondas em cordas. Por exemplo, o que é isso aqui, gente? Ó, isso aqui é o que? É o comprimento de onda. Essa onda tem uma velocidade aqui. O que acontece com a onda refletida? A onda refletida vai ter o quê? O mesmo comprimento de onda. E a velocidade vai ser o quê? A mesma velocidade. Por que, professor, que o comprimento de onda e a velocidade são as mesmas? Gente, a onda refletida, o que acontece com ela? Reflete com inversão de fase, primeiro. Por que, professor, com inversão de fase?
ela não está vindo, ó, água para a parede. O que é mais denso? A parede ou a água? A parede. Se a parede é mais densa, ela está vindo daquilo que seria uma superfície. É como se ela bate, né? A parede aqui é um obstáculo que fixo. Lembra o que acontece quando uma onda bate num obstáculo fixo? Ela reflete com inversão de quê? Com inversão de fase, tá? Inverteu a fase. A velocidade muda? Claro que não. Por que a velocidade não muda? Ela estava no meio, volta para o mesmo meio, tá? Nas mesmas condições, ó. Não mudou o meio nem as condições, então não mudou o V. Mudou a frequência? Não. Quem manda na frequência da onda incidente e da refletida? É aqui, ó, é a fonte. Ó. Se a fonte é a mesma, tá? A fonte da onda refletida é a mesma fonte da onda incidente. Então, se não mudou a fonte, não mudou o quê? A frequência. E o comprimento de onda vai mudar? Também não. Por que o comprimento de onda não muda? Porque não mudou nem a velocidade, nem a frequência. Não esquece disso que eu falei para você, muito importante. Ó. V igual a lambda F. O V depende do meio das condições, a frequência depende só da fonte e o lambda se adapta aos dois. Legal? Então, muito cuidado com isso aqui. Tá? O desenho é complexo, mas isso aqui é o fundamental. Legal? E se ao invés de ter ondas circulares, eu tivesse ondas planas, né? Batesse um bastão aqui, ó, e essas ondas batessem no obstáculo. Mesma coisa, eu poderia desenhar aqui, ó, a fonte geradora. Eu poderia estar desenhando aqui, ó, a fonte geradora como se fosse o bastão, tá? A fonte de onda aqui, ó, estou batendo o bastão, essas ondas vão bater e refletir lá, ó. Como é que eu poderia fazer esse desenho? A mesma coisa, você pega isso aqui, ó, e põe ele aqui embaixo, ó. A imagem dessa fonte aqui embaixo fica assim, ó. E é como se estivesse batendo aqui e produzindo essas ondas refletidas. A regra é a mesma, ó. Peguei um raio de onda, raio incidente, raio refletido, reta normal e IR são iguais. Tudo igual. O comprimento de onda, ó, essa velocidade incidente é a mesma velocidade refletida. Este comprimento de onda é o mesmo desse. Tá? Por quê? Porque ele voltou para o mesmo meio, mesmas condições, tudo que está aqui. Tá bom? Diferença disso para cá é o desenho, que aqui são ondas circulares, aqui são ondas paralelas. Legal? Então tá aí, reflexão de ondas planas, e agora a gente vai falar da refração, também de ondas planas. Só um segundinho. Então, gente, a refração em ondas planas segue mais ou menos o mesmo padrão que a gente já estudou. Por exemplo, esse desenho aqui a gente já fez, tá? Só estou exagerando agora, né? Quer dizer, claro, até comentei isso aqui. Isso aqui existe em alguns lugares, né, de oceanos. Comentei aqueles lugares que tem onda gigante, né? Que o mar está muito fundo e de repente fica raso de uma vez próximo à praia, né? E aí você tem ondas gigantes. Pois bem, então vamos pegar um modelo desse em que eu tenho uma onda numa região mais profunda e ela passa, né, abruptamente para uma região mais rasa. Você lembra que a velocidade na água é a raiz de Hg, onde H é a profundidade. Então, águas profundas, velocidades grandes. Águas rasas, velocidade pequena. Bom, o que acontece? A frequência dessa onda foi gerada onde? Lá no meio do oceano, por ventos, por rotação da Terra, por N fatores. A frequência dessa onda nasceu com ela. E essa frequência vai continuar. Ela vai sempre oscilar tantas vezes por segundo. Tá? Lembrando, quem manda na frequência de uma onda? A fonte. Então, uma vez gerada, não sei de quem é a culpa da geração dessa onda, uma vez gerada ela tem a frequência dela. Aí o que acontece? Se a frequência é constante, né, e você dessa equação, você sabe que a frequência é o V sobre lambda,
Então a gente pode tirar essa relação de novo. V sobre lambda sendo constante, V1 sobre lambda 1, V2 sobre lambda 2. Já tínhamos falado sobre isso, tá? Então, tipo assim, ó, velocidade grande, comprimento de onda grande. Velocidade pequena, comprimento de onda pequeno. V e lambda aqui são diretamente proporcionais, tá? Você, talvez explicar por essa equação seja mais fácil para quem tem dificuldade de matemática, né? Se esse F é constante, ó, quanto maior o lambda, maior o V. Então tá aqui, ó, V e lambda são diretamente proporcionais. Então, isso aqui é uma visão que a gente fez o quê? Em perfil. Eu estou olhando um corte do mar. Mas se eu olhar essa situação por cima, o que você vai ver? Você vai ver as frentes de onda, a distância entre as frentes de onda é o comprimento de onda, então você tem ó, lambda 1, V1. Quando ele sai da parte funda para a parte rasa, o que acontece com a velocidade? Diminui. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda também o quê? Diminui. Você está vendo aqui o raio de onda, tal qual lá na ótica a gente via, você lembra disso? Se eu tenho aqui um espelho, e aí eu tenho uma onda, uma luz, né, perdão, um raio de luz que incide aqui, ó, um raio de luz que incide do meio menos refringente para o mais refringente, o que acontece com ele? Do menos refringente para o mais refringente, ele aproxima da normal, lembra disso? Então, ó, ângulo de incidência, ângulo de refração. O que era o meio mais refringente? Você lembra o que era o índice de refração? Índice de refração, C sobre V. O que era um meio mais refringente? Era um meio que tinha a capacidade de, entre aspas, frear mais a luz, né? Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz, tá? Então, no nosso caso aqui não mudou. A água rasa ela é mais refringente para a onda do que a água profunda. Por quê? Porque a velocidade da onda na água rasa é menor que na água funda. Certinho? Você está vendo que tudo encaixa. O raio de onda do meio menos refringente para o mais refringente, o que acontece? Aproximou da normal. E é por isso, olha que bacana que é isso aqui. E é por esse motivo que você que já foi na praia, né? Eu falo isso porque a gente aqui do Cerrado, muitas pessoas nunca foram ao mar, né? Então, o que acontece? Quando você está lá na praia, pode prestar atenção. As ondas, elas chegam sempre de frente para você. Tá? Praticamente, às vezes tem uma pequena inclinação, mas o normal, né? Você tem em vários lugares do Brasil aí que você tem extensões bem, vamos dizer, retilíneas de praia, tá? E aí o que acontece? As ondas elas chegam bem que de frente para a praia. Por quê? Porque se eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui a praia, tá? Vamos pensar aqui, um pouquinho. Aqui é a praia, ó. Deixa eu apagar aqui. Se você pensar que aqui é a praia e aqui o oceano, então se eu tenho uma onda que foi gerada, vamos pensar nela circular aqui, ó, lá no meio do oceano, o que acontece? Ela está vindo aqui em direção ao continente, ó, ela está vindo meio inclinada, ela vai saindo de uma região mais funda e para uma região mais rasa, de uma região mais funda para uma mais rasa, o que acontece com ela? Ó, ela não aproxima da normal, então ela vai fazendo isso. Ao diminuir o comprimento de onda e aproximar da normal, como é que ela tende a chegar aqui? Ó? Ela chega meio que de frente para a praia. Se eu tiver uma outra aqui, ó, ela vai fazer a mesma coisa. À medida que ela vai aproximando, ela vai diminuindo o comprimento de onda e chegando retilíneo. Se ela já vem reta, ela só vai o quê? Diminuindo o comprimento de onda, porque ela sai de águas profundas
chega em águas rasas, diminui o comprimento de onda. Não muda a frequência, tá? Mas muda o quê? Muda a velocidade, ó. Velocidade menor, comprimento de onda menor. Legal, né? Então, gente, tá aí, né? Reflexão e refração de ondas na superfície da água. Ondas planas, que é o que podem te cobrar. Legal? Ok. Então, gente, no nosso próximo encontro eu começo a apresentar para vocês outros fenômenos ondulatórios. Certinho? Então, grande abraço para vocês, bons estudos e tchau, tchau.